A Graça e Paz não sou eu, Pedro Nari, que vai levar para as pessoas. Eu posso levar conhecimento, uma ferramenta da psicanálise cristã que leva em consideração a existência no mundo espiritual, a existência do Espírito Santo, e que esta ligação vai acontecer quando a pessoa limpar o cérebro traumatizado, que a gente está falando que começou na infância. Aí limpa o trauma, coloca a ligação com o Espírito de Deus na experiência espiritual, a pessoa segue, né? Porque ele começa a beber desta fonte que Jesus diz. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Por que repetimos padrões que nos destroem? É um tema super importante para mim também, né? Porque todos nós estamos nesse mundo aí, voltado um pouco na questão da infância, de algumas coisas que a gente acaba repetindo, aí passa um tempo, a gente começa a praticar da forma correta e depois a gente volta para estaca zero. Então, hoje eu trouxe aqui para participar aqui com a gente o Dr. Pedro Onari. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Quer dar um oi aí antes de eu fazer a sua apresentação aqui, Dr. Pedro? Muito obrigado, Ed. Eu que agradeço aí pelo convite, né, de estarmos aqui, principalmente falando um pouco ou muito, né, de Jesus Cristo. Sim, com certeza. E essa foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Sim. Quem me apresentou o senhor foi a Priscila, né, a Pri Canovas, Sim. que já veio aqui também no nosso canal. E quando ela falou psicanálise cristã, eu falei, opa, peraí, eu acho que tem alguém fugindo um pouquinho fora da caixinha, né? Sim. Porque normalmente é difícil, né? A gente vê um psicólogo, um psiquiatra falar sobre Jesus, né, de uma forma aberta. Sim. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a assistir alguns vídeos, né, do senhor. E gostei bastante. A forma com que você fala, né, é muito fácil, né? Então eu sempre falo que nos vídeos que eu acabei assistindo do senhor, parece que você pega o que é complicado e deixa de uma forma mais simples, né? Para que as pessoas que estão ouvindo e assistindo comecem a falar, nossa, eu achei que isso daí era muito complicado, principalmente para quem tem TDAH, Sim. né? Que é o meu caso, que é o da Priscila. Então, se falar muita coisa técnica, talvez a gente não decore, né? Sim, sim. Mas quando trabalha com a questão da emoção, algo principalmente voltado a Deus, né? Sim. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu tenho indicado o vídeo do senhor aí e o canal aí para outras pessoas também. Bom. E quem sabe em breve eu consiga me adaptar na questão do tempo aí para que eu possa também fazer a sua formação, né? Que é psicanálise cristã. Será um prazer. Prazer mentorear você. Que bom. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção aí no currículo do Dr. Pedro. Pedro Onari é um médico formado pela USP com especialização em psiquiatria, psicanálise, medicina comunitária. Criador da psicanálise cristã e do método Onari. E também teólogo, escritor, missionário, palestrante internacional. Fundador e presidente da Associação da Psicanálise Cristã, Instituto Onari, lidera o Instituto Onari, onde coordena cursos e formações na área. Autor do livro Psicanálise Cristã, já acompanhou mais de 10 mil famílias em processos terapêuticos, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes, hein? Nossa, sim. Parabéns! É muito difícil hoje em dia, né, a gente ter tantos seguidores sim, assim, né? Sim. E não falando coisas que não tem nada a ver, né? Sim. Usuais, enfim, parabéns. Ministra aulas semanais ao vivo pelo YouTube, se eu não me engano, é de quarta-feira? Quarta-feira, às 19h30. Às 19h30, legal. E sua missão é ajudar as pessoas a viverem o reino de Deus por meio da renovação da mente. Explica um pouquinho mais, Dr. Pedro, quando que o senhor mudou essa chave, né? Porque creio eu que o senhor não teve isso a vida inteira como psicanálise cristã, né? Não, minha formação inicial foi cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, mas assim como muita gente que nos assiste, eu tinha essa compulsão a ficar repetindo coisa errada, né? Uhum. E não sair do lugar, principalmente que me levava a buscar um monte de formações, como você diz, do TDAH, né? Então, sim, fui fazer um monte de formações tipicamente do TDAH. Começa uma coisa, vai lá, isso aqui não está certo, vamos mudando. Então, eu fiz mais de 11 pós-graduação, até que eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, né, na Bíblia. Então, isso fez total diferença em tudo que eu fiz na minha vida.
Então, e uma das questões mais fortes foi que eu descobri que tinha um dom de conversar com as pessoas, gostar de conversar com as pessoas se aproximavam de mim para conversar e eu não tinha ferramentas para dar respostas. Então, como médico, as pessoas vinham se queixando de diversos assuntos, né? Principalmente de conflito na família, né? Conflito com o esposo, com filhos e tudo mais. Eu, como cirurgião, ficava lá conversando e acolhendo esse sofrimento, porque eles não tinham com quem conversar, né? Então, e a partir de então, eu percebi que eu também tinha problemas, né? Com a minha esposa, que está nos assistindo aqui, a Midori. Seja muito bem-vinda. E aí, Midori. né, e o meu casamento estava indo de mal a pior, mas se sustentando em ganhar dinheiro, tentando ganhar vida como médico, fazendo então um monte de pós-graduação, achando que esse currículo ia me dar uma paz interior. Na verdade, isso não deu, mas aí eu fui fazer psicanálise, fui estudar psiquiatria, fiz 2 pós-graduações em psiquiatria, e aí comecei a estudar. Mas mesmo assim, eu era frustrado porque a psicanálise não me dava resposta. A psiquiatria não me dava resposta. Eu fui fazer neurociência, então fui estudar neurociência, estudei Antônio Damasio, Daniel Goleman e outros autores da neurociência, mas isso tudo não me trouxe resposta para o sofrimento interno. Então, eu fui em busca disso, até que em 2009, 2012, de tanto, né, Deus fala, cara, vai para um caminho, eu queria ir para o outro, né? Sim. Mas essa experiência com Deus falando comigo foi transformador. Então, aos poucos, eu fui entendendo que existia uma voz interna que eu chamo, que é a voz do Espírito Santo, que fala com a gente, que fala com todo mundo, mas a gente tem dificuldade de ouvir essa voz por conta dos problemas, né? Então, você me perguntou como é que eu veio parar aí, por falta de resposta dos meus pacientes, falta de resposta para a minha vida, né? E compulsão, né? É o que você falou. Tem gente hoje que tem compulsão do TDAH de comprar curso, faz curso e não aproveita. Sim. Assim como eu, né? Fiz várias pós-graduações, mas não aplicava efetivamente. Somente quando eu entendi a Bíblia, fundamentalmente, eu comecei a sair dessa compulsão, né, de ficar buscando alguma coisa que, no fundo, a Bíblia nos ensina a olhar para dentro. Então, na psicanálise cristã, nasceu de um método de olhar para dentro, né, de olhar as minhas questões, que, se de acordo com Jesus, não procure fora, né, nos cursos aí fora, né, de uma profissão fora, ou no casamento, ou uma felicidade né, em ter filho apenas, mas busque o reino de Deus que está dentro de vós. Foi assim que eu descobri a psicanálise cristã e, fundamentalmente, um caminho para entrar no reino de Deus. Que legal, doutor Pedro. E é importante o senhor falar isso, porque eu percebo que muitos empresários, muitas pessoas, né, eles estão sempre em busca de algo, né? Sim. E a gente, às vezes, tem que cair para a gente ainda insistir mais um pouquinho, mas é uma situação que está aberta para todo mundo, né? Sim. Você pega aí a Bíblia, eu acho que todo lugar que você vai hoje tem uma Bíblia, ou tem um conteúdo na internet, e é importante porque tem muita gente que assiste a gente aí que não consegue enxergar uma luz, sabe? E tá sempre em busca aí você vê que tem muito dinheiro, e aí aquele dinheiro não compra aquilo que realmente ele precisa, que é aquela paz interior, Sim. né? E talvez esse trabalho missionário que o senhor faz foi devido a isso também, você poder enxergar que, peraí, eu preciso fazer mais, né? Eu preciso fazer com que as pessoas não sofram tanto quanto eu. Foi mais ou menos isso? Olha, é mais ou menos, viu, Wellington? Eu acho que é o seguinte, né? A partir do momento que a gente encontra um caminho de paz, a gente acaba se tornando uma fonte de luz, né? Sim. Então, a Bíblia vai dizer, o dia que você se tornar luz e sal na vida das pessoas, você não deve esconder essa luz debaixo, né, de uma cama, ou você deve deixar num lugar mais alto, né? Porque as pessoas estão em busca, aquilo que eu falei para você. As pessoas já buscavam em mim algo que eles não sabiam que eu tinha, nem eu sabia que eu tinha, que esse dom, né, espiritual, vamos colocar assim, de a capacidade de conversar com as pessoas. Aliás, eu quero falar que a nossa amiga Priscila, que você citou aí, ela tem esse dom de conversar com as pessoas, tem o dom de acolher as pessoas, né, com a neuromassagem que ela criou e tudo mais, mas faltavam ferramentas para ela. Né? Então, eu hoje, como aluno da escola, por exemplo, né, eu recebo não somente pessoas que são massoterapeutas, terapeutas, graças a Deus eu estou recebendo muitos psicólogos, muitos médicos se inscrevendo lá para estudar, mas fundamentalmente são pessoas comuns,
que estavam aí sem propósito de vida, descontente com a sua profissão. Tem muita gente que, assim como eu, tentou mudar de profissão, fez vários cursos, mudou de empresa. Tem gente mudando, uma compulsão a mudar de igreja, mudar de religião. Sim. Já buscou em tudo quanto é lugar, né? Nessa busca contínua, por falta de ferramentas. Sim. Então, Deus acabou me capacitando. Claro, tudo que eu estudei, juntei tudo isso aí, consegui arranjar um link. O que fez sentido em todo esse conhecimento foi os ensinamentos de Jesus. Então, parece que alinhavou tudo na minha cabeça. Né? Então, quando eu consegui aplicar isso dentro das igrejas, particularmente, foi onde, na verdade, veio todo um movimento das igrejas, ali onde eu estava, das pessoas, monta um curso, ensina pra gente isso. Sinceramente, Wellington, eu não queria montar. Né? Por quê? Porque eu já tinha me frustrado montando uma escola de psicanálise tradicional e que eu me frustrei como psicanalista tradicional porque faltavam ferramentas. Sim. Você está entendendo? Eu estava frustrando como na prática de prescrever medicamento psiquiátrico. Eu fiz 2 pós-graduações em psiquiatria. Aí eu fui ser médico de família e supervisor do Ministério da Saúde aí no projeto Mais Médico, dos médicos cubanos. Mas sempre um vazio, você está entendendo? Mas essas ferramentas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, então, atendendo como médico, né, especializado ali com pós-graduação em psiquiatria, psicanálise, saúde da família, tudo isso eu juntei e falei, cara, existe um caminho, mas o que alinhavou tudo isso foi em busca de uma paz interior que estava dentro de mim. Então, eu estava buscando fora aquilo que estava dentro. O dia que eu consegui sistematizar um caminho para uma paz interior, para uma paz mental, que a nossa consciência está sempre em conflito, sempre em sofrimento. O que aconteceu? Eu consegui reproduzir isso tecnicamente. Então, aonde nasceu a psicanálise cristã? Aonde eu juntei hoje técnicas da neurociência de acesso muito rápido ao inconsciente humano. Né? Então, hoje, por exemplo, a psicanálise, que até 4 anos atrás estava desacreditada, ninguém falava em psicanálise. Não. Né? Hoje você vai ver nas igrejas, até o adventista está falando sobre psicanálise. Sim. Os batistas estão procurando psicanálise. A minha felicidade é que eu estou entrando dentro das igrejas presbiterianas, assembleianas. Então, eu vejo que o movimento das igrejas está em busca de um conhecimento da psicanálise, mas não é da psicanálise clássica. É justamente a junção entre todas as ferramentas com a neurociência, particularmente também, sem descartar a parte física que é tratada pela psiquiatria, e principalmente os ensinamentos de amor de Jesus. Não é qualquer ensinamento. Não, né? Então, quando as pessoas me criticam, né, por que você fala da psicanálise cristã? Não, você é psicólogo. A psicologia diz, você não pode intervir nas pessoas falando de religião. Né? Você não pode puxar sardinha para uma doutrina religiosa. Concordo. Sim. Né? Você não pode falar que você tem que ser o livre-arbítrio, deixar as pessoas baterem a cabeça. Você não pode influenciar uma pessoa. Só que nós, aqui, quando a gente estuda psicanálise, você sabe que pessoas influenciam pessoas. Sim. Então, se você vai procurar um profissional que vai trabalhar com saúde mental, que tem uma determinada crença, você vai passar essa crença para o seu cliente que está surdo. Está cego, né, na vida dele. Um exemplo, se você pega isso dentro das religiões, você está em busca de paz interior. Você não encontrou aqui, você não encontrou lá, e fala, cara, eu vou dentro da igreja. Dentro da igreja, você mudou de igreja, até que um dia você encontra um líder religioso que fala uma palavra e você muda. Aí o que você faz? Você acaba sendo influenciado por essa igreja. Aí, de repente, você vai ver as várias denominações religiosas, as pessoas que creem no reteté, os assembleanos, você vai ver que tem uma vestimenta parecida com a assembleana. Sim. Os batistas têm suas rituais, os kardecistas têm suas rituais, e os católicos suas rituais. Então, tudo isso é influenciado. Entende? Vamos colocar Freud nesse sentido. Freud, quando você assiste um filme falando sobre Freud, né? Eu sou psicanalista freudiano. É típico, né? O cara entra, aquele jeito bonachão, fumando um charuto, que Freud fumava um charuto, representando os freudianos. Você está entendendo? Sim. Então, assim, as pessoas influenciam pessoas. Sim. Então, por que as pessoas influenciam pessoas? Mas são pessoas com crenças pessoais tentando colocar a crença aqui no cidadão, acreditando que aquilo vai melhorar a vida dele. Então, você trabalha na área mental.
que você perguntou, o que mais eu atendo no consultório? O que vai mais no consultório são conflitos de relacionamento humano. Porque a coisa mais difícil é você relacionar com pessoas. Sim. Então, relacionamento do marido com a esposa, né? A esposa com o marido, o casal com os filhos, né? Esse pessoal aí com o relacionamento com o emprego, né? O pessoal que está na igreja, o relacionamento dele com o pessoal da liderança, isso vai causando uma solidão muito grande. Sim. Então, o que existe mais de compulsão é a pessoa se sentindo um vazio existencial e muitas vezes não se sente pertencente. Então, eu não estou mais sentindo pertencente nessa igreja. Por quê? Eu briguei aqui. Aí eu mudo de igreja. Sim. Eu não estou me sentindo mais pertencente nesse trabalho. Então, tá lá. Dentro da medicina, você sabe que um trabalho, né, metódico numa empresa médica, principalmente no SUS, o médico fica 5 anos no posto de saúde, daqui a pouco ele pede para sair. Tem um burnout, ele cai fora. Então, você vê que a peregrinação do ser humano dentro dessa compulsão à repetição é uma compulsão de repetição de falta de pertencimento. Hoje você vai ver as igrejas, né, pintando a parede de preto, cantando louvor, né, e atraindo a juventude, né, pelo louvor, por todo aquele esquema que você está vendo aí, a maior polêmica na internet. Eu não quero entrar nessa polêmica, mas as pessoas estão arranjando estratégia de fazer com que o jovem sinta-se pertencente àquele lugar. Mas existe transformação? Entende? Então, existe lá o mesmo conflito que existe dentro da família, só que ele se sente pertencente. Então, é um movimento legal? É um movimento legal, porque é melhor ele pertencer a esse lugar do que se pertencer ao boteco da esquina. Sim. Tá entendendo? Mas existe uma lacuna de sofrimento em todo quanto é lugar. Sim. Porque isso não faz com que as pessoas renovem e transformem a sua maneira de agir com as pessoas. Então, existe uma repetição de padrão, né, de mudança. Tento mudar, mas mudar de que forma? Quando você repete lá Romanos 12:2, é transformado por renovação da vossa mente, ou seja, eu tenho que me transformar. Então, onde entra a psicanálise cristã? É dando um norte que é diferente de doutrina humana, mas a doutrina ensinada por Jesus. Aí eu digo, né? A psicanálise cristã tem a maior missão formar verdadeiros discípulos para Jesus, a partir da renovação da mente, mas a ligação dele é com Jesus Cristo, não com doutrinas humanas, né? Então, não importa se é católico, não importa se é kardecista, aí você fala qual o público que você atende. Cara, é uma maior felicidade. Hoje, as pessoas estão em busca da psicanálise cristã e junta entre os meus alunos pessoas que são kardecistas, católicos, protestantes, né? Pessoas que chegaram para mim no mês passado. Doutor, você me ensina a ler a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. E está lá escrito. Mas por quê? Porque chegou pelo meu canal de psicanálise cristã, o assunto interessou e pediu referência de qual Bíblia ela deveria ler, e foi uma alegria muito grande. Que legal, hein? Deve ser uma satisfação grande para você, né? Ter esse feedback, né? Ter essa... Eu separei algumas perguntas aqui, doutor. Sabia então, que bora lá. Né? Falei, não posso perder esse momento aqui, né? Por que repetimos padrões nocivos, mesmo quando temos consciência disso? Mesmo sabendo que está errado. Olha, a compulsão à repetição, né, eu gosto muito de citar o Winnicott. Cara, tem compulsão de repetição em Freud, em Melanie Klein, Lacan, mas vou trazer uma maneira de compulsão à repetição que cabe bem em todas as situações, que é descrita pelo Winnicott, que foi um grande psicanalista que analisou a criança. Ele observou que aqueles padrões de traumas da infância, que as pessoas sofreram, né? O que é trauma da infância? Aquilo que a criança não soube lidar e fez aquela cara de pavor na infância. Né? Ou pais disfuncionais, pais que brigavam, abandono, trauma sexual, abuso moral, enfim, qualquer coisa que o cérebro infantil não soube elaborar, aquilo fica guardado e fica no inconsciente. Em determinado momento, essas coisas que não foram resolvidas, elas vão se manifestar na fase adulta. De que maneira? Elas vão se manifestar num ambiente que eles chamam favorável, né? Onde é um ambiente favorável para eu trazer meu lado, vamos colocar assim, meu lado negro, meu lado perverso, meu lado de raiva, né? É dentro da família. Por que dentro da família? Onde eu me sinto seguro. Eu vou dar um exemplo aqui, tá certo? Sim, é bom dar exemplo. Eu tive vários traumas de infância, né? Uma delas, é claro, meu pai me cobrando horário, meu pai me cobrando
por ser um cara justo, honesto, cumpridor de horário, tá certo? Só que toda vez que ele me dava um cocão, eu fazia aquela... ia chorar. Aquilo ficou lá. Eu amei meu pai faleceu, mas a dor do limite que ele me deu, vamos dar um exemplo assim, de não atrasar 5 minutos, que eu costumo dar esse exemplo, mas é bem aqui para o seu público, né? O que acontece? Aquela lei que ele colocou ficou aqui dentro. Só que a dor, né, emocional, dor física foi embora. Né? Aquela cabeça você faz assim, você chora, vai embora. Tá. Mas a dor emocional fica gravada no inconsciente. Né? E é claro, só para quem gosta um pouco de psicanálise, de forma o tal do superego dentro lá, o não do meu pai foi colocado aqui dentro. Então, quando eu casei, né, foi um ambiente favorável. O que é ambiente favorável? Quando você encontra alguém que diz assim, eu te amo, Hélio, que é sua esposa, eu te amo. Dançou na minha mão. Por quê? É ambiente favorável. É ambiente favorável, porque quando eu estava seduzindo ela podia se atrasar meia hora, 2 horas, tá de boa. Entendi. Você tá entendendo? Chegou, que bom que você chegou, amor. E olha só a alegria. Casou, assim, no contrato de casamento, eu virei um cara chato. O que aconteceu? Eu repetia padrões do meu pai. Então, eu começava a cobrar ela de horário, batia na cabeça dela, que ela está atrasada. Imagina, eu com 4 filhos, eu ficava brigando por causa de 5 minutos com ela. Você está entendendo? Só que Deus me mandou uma pessoa bem sossegada, que gostava de ser mãe, gosta de ser mãe até hoje. A paparica, minhas filhas já cresceram, saíram de casa, mas está lá sendo mãe. Então, ela nasceu para ser mãe, para ser cuidadora, né? Agora ela brinca que é cuidador de idoso, que eu fiz mais de 60 anos, mas vamos lá. Dá mais trabalho, será? Não, agora eu melhorei. Né? Então, deixei de ser meu pai, pronto. Tirei meu trauma aí. Mas o que acontece, então? Aquela dor que tem aqui, eu mesmo tramava, né, para que acontecesse tal coisa, do caso de 5 minutos, mesmo que eu não tivesse nada de compromisso. Por exemplo, a gente marcou aqui hoje 5h30, né? Eu falei para ela que eu tinha que chegar 5 horas. Cadê o horário? Você chegou chegar 1 hora antes. Se ele sair de lá às 4 do Jabaquara, ele vai chegar aqui antes. Chegar às 4h30, né? Mas, então, entende? Eu já faço um mecanismo para não chegar atrasado. Mas o que acontece? Essa dor do meu pai virou uma mágoa, você está entendendo? Então, essa dor a gente acaba provocando uma situação no casamento que eu reproduzo a minha relação do meu pai, eu me transformo no meu pai, brigo com a minha esposa, você está entendendo? E eu começo a reproduzir tudo aquilo que me afetou na infância, que foi traumático, ela se manifesta aqui. E muitas vezes é cobrança. Então, eu mesmo fazia situações onde ela apareceu meu pai e minha mãe, né? Eu tramava para que ela tenha o comportamento do meu pai e da minha mãe, e eu brigava com ela como se eu estivesse brigando com meu pai e minha mãe. Então, eu costumo dizer assim, casamento é um lugar, um ambiente favorável, onde a gente manifesta aquelas situações traumáticas na infância que não foram mal resolvidas. Então, toda hora eu falava, você não é minha mãe, você não é meu pai. Mas eu já estava projetando meu pai. Você está entendendo? Todo mundo está nos assistindo aqui. Quando você está lá numa discussão, fazendo uma DR na relação do casamento, por isso que casamento é legal, você vai falar assim, cara, você está parecendo meu pai, mas você não é meu pai. Você não tem direito, eu não admito fazer isso. Pronto. Mas aí entra Jesus Cristo, né? Para quebrar esse padrão de comportamento familiar. Aí o crente vai falar que é maldição de família, entende? Maldição de família, porque esse padrão do meu pai, que era padrão do meu avô, que era padrão do meu tataravô, e está reproduzindo. Você tá entendendo? Aí o crente vai falar que é maldição de família. O kardecista vai falar que é o mesmo obsessor, que pegou meu tataravô, que pegou meu avô, que pegou meu pai e está me pegando. Parece que a gente vira um demônio inteiro. Né? Fica com raiva. É a mesma raiva. Então, assim, esses padrões para a psicanálise cristã é mental, não é espiritual. Legal. Então, por isso existe uma compulsão. Então, agora, imagine quantas pessoas têm famílias disfuncionais da infância. Quantos traumas, muitas pessoas que nos assistem estão tendo que sofreu e elas lembram do trauma, mas não traz isso como dor racional. Entende? Mas casamento é um lugar onde o cônjuge costuma funcionar como um gatilho, para que eu reproduza essas vivências e experiências infantis como criança. Então, a minha criança birrenta, que queria brigar com meu pai, se manifesta no meu casamento. Então, toda briga que eu tinha com a minha esposa era como se eu tivesse uma criança birrenta. Entende? Aí você vai vendo qual é o padrão, então, de repetição. Quando um indivíduo adulto está se comportando que nem criança, pode ter certeza que ele está reproduzindo padrões de compulsão, a repetição de padrões familiares, entende?
O que se repete é a criança birrenta, em última análise. Então, todos nós temos o lado criança e o lado adulto. Não sei, eu resolvi os meus. Você já está falando, eu já estou fazendo algumas anotações aqui. Eu brinco, legal, mas né? É verdade. É reflexão. Quando eu começo a falar, você vai olhando para o seu passado e olha para o seu presente, quem está nos assistindo. Verdade. Cara, eu estou repetindo padrão. Aí vem essa questão da compulsão à repetição. Muitos padrões. Minha esposa já está assistindo, com certeza ela já está fazendo algumas análises ali, né, amor? Psicóloga, né, então? Sim. Doutor, olha lá, o bastidor. Vamos lá, o bastidor também participa aqui, entendeu? Você falou sobre esses padrões. Sim. Como quebrar esses padrões? Como você consegue fazer essa quebra de padrões? Então, como a gente consegue quebrar esses padrões, tá certo? Pois é, eu tinha uma compulsão à repetição. Lembra que eu falei para você? Que eu começava a fazer homeopatia e largava no meio do caminho. Comecei a tocar piano, larguei no meio do caminho. E a hora que eu estava tocando bem, eu larguei no caminho, entende? Quando eu comecei a tocar um violão clássico, eu larguei no meio do caminho. É muito louco esse negócio de compulsão, por exemplo, a largar coisas, né? Então, que é o que você falou no começo. O TDAH larga muito, né? Muito. Então, existe um padrão que se repete e nós temos que quebrar. Então, aí existem várias estratégias. Aquilo que eu falei para você, até conhecer Jesus, eu vim numa frustração muito grande. E até 2018, que eu tentava montar a escola de psicanálise, mas quebrava, desistia no meio do caminho. Então, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, essa é a primeira regra, tá certo? Para quem não vai para terapia, nem dá valor à terapia, tá certo? Eu quero dar uma definição de oração, que está na Bíblia. Vamos orar, tá certo? Então, oração é orar é olhar para dentro. Então, a primeira coisa é você, em vez de ficar olhando, né, o religioso justamente lê a Bíblia e vai querer corrigir a vida dos outros. Você é pecador, você tem que pregar o evangelho para converter aquela pessoa. Pois bem, Jesus disse, né, e Paulo confirma, que é transformar para a renovação da vossa mente que está lendo o texto. Então, eu passei a olhar para mim mesmo. Então, a primeira regra, orar, olhar para dentro, assim. Que é uma verdadeira meditação. Aliás, quando eu entrei na igreja, eu falei, cara, a gente vai usar uma meditação que olha para dentro. Isso é coisa do demônio. Cara, o cara nem sabe qual a definição de meditação, né? Então, meditação é olhar para dentro. Então, orar é olhar para dentro, para mim mesmo. Então, toda manhã eu começo a olhar. O que eu errei ontem? O que me deixou nervoso? O que me deixou ansioso? O que me deixou angustiado? O que é que eu estou com medo? Por que eu estou me acovardando nessa situação que aconteceu ontem? Isso é uma oração, tá certo? Orar. Então, estou fazendo uma série de listas. A hora que eu detectar isso, é claro, existe uma regra bem simples. Você vai ter que buscar uma resposta para lidar com o seu medo, com a sua angústia, né, com a sua ansiedade, com as suas dificuldades do dia a dia. Então, você tem que fazer uma ação. Então, oração é olhar e partir para uma ação. Isso para quem está nos assistindo sem fazer terapia, tá certo? Legal. Porque à medida que você olha para dentro e vai buscar recursos, e hoje você tem recursos para resolver problema na internet, né? Pessoas que estão do seu lado para resolver problemas, muitas vezes para te ajudar. Né? A gente estava falando sobre chat GPT, sobre várias ferramentas que tem na internet para tirar dúvida. Eu fui crescendo nesse sentido. Hoje, é claro, hoje eu tenho uma equipe que me tira dúvida. Então, está aqui uma parcela da minha equipe. A minha filha, quando eu travo, ela vai me ajudar a tirar a angústia, porque eu não consigo devolver um computador que eu comprei na internet, veio errado, e eu ficava angustiado, né? Porque eu não sabia falar inglês. E eu, chamei aqui, a minha filha sabia, foi me ajudar. Hoje eu tenho a Renata que me ajuda nos vídeos, né? Qualquer coisa que eu estou travado, eu chego lá, ela faz... Tá vendo? Não, 2 teclas já resolve tudo. Né? Então, segunda regra, tá certo? Detectar o que está acontecendo. Segunda coisa que Jesus diz que nós devemos congregar. Então, congregar não é estar dentro de um templo e ficar lá, né? Pedindo dízimo, sei lá, fazendo fazer isso também. Mas congregar é você angariar pessoas que têm a sua mesma visão, têm uma visão de reino igual a você. Você quer chegar lá, as pessoas que se unem a você vai ter que ter um propósito semelhante. Qual é o propósito maior do institutonário, das pessoas que estão ao meu redor? Quer aprender a amar, quer aprender a renovar a mente. Então, eu angariei um monte de gente que estão andando comigo hoje, que hoje essas pessoas, cada um tem o seu dom. Então, a segunda dica, ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que possam, né, nesse ambiente, se tornar um ambiente saudável. Mas não é um ambiente saudável para trazer minha neurose, né?
ambiente saudável, mas esse ambiente saudável eu tive que tratar nessas brigas internas que eu transferia para a Midori. Então, eu tive que, em primeiro lugar, resolver a minha relação com a minha esposa. Sim. Depois, fui resolver a relação com as pessoas que andam comigo. E isso é congregar. E 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito. Então, nos dons do Espírito, cada um tem o seu dom, cada um é a flor no jardim do Senhor, e cada um vai usar seus dons para o reino de Deus. Então, esse conceito pode ser dentro da família, pode ser dentro da empresa, né? Pode ser dentro da própria igreja. Cada um vai fazer a sua função para que aquela estrutura cresça, naquela comunidade cresça. Então, viver em comunidade, congregar, é a oração, congregação, tá certo? E, claro, a terceira questão maior é você conhecer Jesus Cristo, e é a maior delas. Por quê? Porque você vai ter que mudar a sua forma de reagir perante as pessoas que estão do seu lado. Porque essas pessoas que estão do seu lado, ou que estão do meu lado aqui hoje, eu tenho que amar. Então, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu, acreditando que existe um Deus que eu tenho que amar, os meus valores vão ser espirituais. Então, eu tenho que transformar um valor na relação puramente carnal para uma relação espiritual, amando a Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a ti mesmo ou como eu os amei. Que são a lei que Jesus deu para nós enquanto cristãos. Essa terceira regra foi a principal. Por quê? Eu, como psicanalista, já olhava para dentro. Eu, como médico, tentando montar empresa, tendo um monte de filhos, já estava congregando. Mas falta o quê? A ligação, que é Jesus Cristo. Então, quando eu mudei meus valores, né, e passei a olhar as pessoas como parceiros, né, primeiramente a minha esposa, as minhas filhas e as pessoas que estão ao meu redor, passaram a ser parceiros, né, na minha vida espiritual e também na minha vida agora no mundo, inclusive, dos negócios. Sim. Então, sem Jesus Cristo, o que acontece? Eu não consigo amar, não consigo valorizar. Porque se a pessoa está lá doente, está atestado, vamos brigar, vamos fazer não sei o quê. Né? Eu olhava para minha filha, ela estava com sono, eu falei, tá bem aí, você não vai estudar não? Vou pegar no pé, a cara dela. Era um cara chato, entendeu? Porque eu não sabia amar. Então, quando eu disse para você que eu me transformei em Jesus Cristo, e a minha vida começou a andar e sair dessa compulsão, repetição, eu percebi que congregando, olhando para dentro dos meus problemas, não a vida dos outros. Os outros têm os seus problemas, e aí vem Jesus e diz, né? Oh, meu Senhor, perdoai porque eles não sabem o que eu estou fazendo. Então, cada um não sabia. Então, tinha que olhar, porque da minha visão de psicanalista, eu sabia porque as pessoas estavam sofrendo. Mas não adianta eu ficar falando que a pessoa está sofrendo se a pessoa não quer mudar também. Então, eu tive que olhar com misericórdia, que é o que Jesus tem. Então, eu fui aprimorando meu conhecimento, passei a ser um cara mais pacificador, misericordioso, ou seja, comecei a aplicar o Sermão do Monte na minha vida, né? Para você pacificar, você tem que ser um pacificador. Você tá entendendo? Para você querer misericórdia, você tem que ser um misericordioso. Você tem que ser manso, você tem que ser pobre de espírito. Enfim, as bem-aventuranças de Jesus. Comecei a aplicar o Sermão do Monte, que é o ensinamento de Jesus, que fecha essas 3 maiores dicas. Eu estou falando isso por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a um psicanalista, a um psicólogo, saúde mental. Mas se você começar a assistir o meu canal de Psicanálise Cristã, tendo nesta visão, você consegue transformar tudo, independente de medicamento, inclusive. Porque, se eu perguntar para a Renata, que está nos acompanhando aqui, ela conheceu esse Jesus, ela conheceu esse Deus, e ela se transformou praticando exatamente essas coisas. Ela aprendeu a olhar para dentro, aprendeu a se posicionar nas relações que estavam, porque ela não se posicionava, ela não se amava. As pessoas não se amam. Sim. Então, as pessoas que não se amam também vivem brigando porque não se valorizam. Então, quando ela aprendeu a se amar, se posicionou. E aí se desenvolve o maior conhecimento que é válido. É uma pessoa super inteligente. Então, pessoas que estão assistindo, cada um com a sua inteligência. Pode ter TDAH, pode ter um monte de defeitinho, mas tem a sua inteligência. Essa inteligência é usada no reino de Deus. Aí você sai da... Né? Não adianta você ficar sozinho no seu quarto aí. Você tem que congregar, porque na congregação, onde você vai no ambiente saudável, né? Ali a gente reproduziu muito ambiente saudável. Então, chamei um monte de gente. Olha, aqui você é a pessoa mais importante nessa estrutura. Cara, quando você fala que é uma pessoa, a pessoa vira um bicho. Verdade. Tá, me dor aqui, ó. Não fala que ama as pessoas, não, porque as pessoas viram um bicho. Você tá entendendo? Eu tive um exemplo disso.
Nossa, as pessoas que se aproximaram da gente, eu assim, carente, né? Eu era muito carente, né? Sim. Vem aqui que eu vou te ajudar. Cara, falava que a pessoa é maravilhosa, viu o dom das pessoas, as pessoas queriam, só faltava dar na minha cara. Uhum. Porque esse ambiente favorável, a pessoa vira arrogante, briguento. Sim. Você dá um poder para uma pessoa, tudo aquilo de ruim sai fora, que é um ambiente favorável, que é o que o Winnicott fala. Você vai criar um ambiente saudável, o demônio entra dentro da pessoa e começa a brigar. Então, novamente o exemplo. Você está lá, você casou com a sua esposa. O dia que você casou, você conheceu quem ela é. Parece que o demônio entrou dentro e não tem validade, né? Você é obrigado a ficar com ela por causa da vida e aprender a lidar Tá com o seu demônio, cabeça, com o demônio dela. Entendeu a sua pergunta? Entendeu, Júnior? Respondido? Fez sentido? Não? Se você não anotou nada, fica tranquilo, é só você assistir o nosso episódio, tá? Que você vai ter acesso aqui a uma pequena parcela aqui do que o Dr. Pedro tá compartilhando aí com a gente. Eu até esqueci de trazer o livro Psicanálise Cristã Aplicada na Família. Eu tenho o seu livro. Então você tem, né? Então, esse livro, exatamente, eu vou descrever essa coisa muito interessante, porque a família é um lugar onde a gente tira todas as melecas. Por exemplo, você, né, vai para a igreja. Nossa, doutor, você é um cara maravilhoso. Mas vamos lá ver se seu filho fala que você é maravilhoso, sua esposa fala que é maravilhoso, porque é na família que vem isso. Sim. Então a família é um lugar onde vai fechar esse ciclo das três lugares. O que você vai fazer para melhorar a sua família? Você vai olhar para dentro de você. Eu passei a vida inteira orando, assim, olhar para dentro de mim, nossa, eu preciso fazer tal coisa e brigar com ela, porque eu queria que a minha esposa resolvesse os meus problemas. Tá aquela dando risada. Muitas brigas. Você não me ajuda? Briga aí, você não me ajuda. Como assim não te ajudo? Aí ela virou a cara, fechou o tempo. Assim, quem corta seu cabelo é você. Quem corta sua unha é você. Quem passa sua roupa é você. Quem lava sua roupa é você. Essa unha encravada que você não sabe cortar, quem corta é você. Quem cozinha é você. Quem limpa a casa é você. Quem cuida das finanças e paga todas as coisas é você. Aí ela falou assim, o que você faz? Eu só estou dando aula. Verdade. Foi humilhante. Ela foi cirúrgica, né? Só que, o que aconteceu? Ela já fazia tudo isso. Sim. E eu, como criança, que queria fazer uma coisa, não conseguia fazer, uma coisa que ela não fez, eu já brigava com ela. Porque a gente acredita, nosso inconsciente acredita que o outro tem que satisfazer as nossas pulsões, né, da psicanálise. Né? Esses impulsos doentios que surgem e vem a compulsão à repetição. Né? Sim. Por isso, aprender a amar é o caminho. É o caminho, legal. Doutor, antes que eu esqueça aqui, deixa eu fazer o anúncio aqui dos nossos apoiadores, tá? Para você tomar uma água aí também. Nós temos aqui alguns apoiadores do nosso projeto. Eu sempre falo que o nosso projeto é um projeto social, né? Você também faz muitos projetos por aí, eu tenho acompanhado. Então, são pessoas que acreditam no nosso trabalho aqui, né? Sabe que a gente está alcançando vidas, que a gente está sendo luz na vida de pessoas que talvez tinham perdido a esperança, né, da própria vida. Então, isso é muito legal porque através do feedback que as pessoas passam para a gente acaba recebendo essas informações, né? Porque se não der o feedback, a gente também não fica sabendo, tá, pessoal? Então, aqui nós temos a Empório Natural, ó, eles capricharam aqui. Eles viram que você faz academia também, né, doutor? Vai pra academia, certeza. Então, ó, fora as coisas que eles colocaram aqui também, eles colocaram aqui, ó, um shake, tá? Um shake muito aqui da Empório Natural. Tava precisando. Tava precisando? Então, ó, aqui. Muito obrigado. Aí, Empório Natural, suplementos e produtos naturais. Ó, fiz até uma colinha agora para ficar mais bonito, sabe? Porque eu tava vindo num padrãozinho que já não tava legal. Então, o que a Empório Natural faz, gente? Cuida da mente, da saúde das pessoas de forma equilibrada e consciente. Na Empório Natural, você encontra uma seleção de suplementos. Sempre quando eu vou lá, eu sempre saio com alguma coisa, entendeu? Porque todos nós precisamos suplementar, né? Sim. Um suplemento, é um encapsulado, é grãos. Então, lá você encontra tudo isso, muito tá? Bom. Eles entregam também no ABC em São Paulo. Então, é só entrar lá. O Júnior vai colocar aqui qual que é o arroba, tá? Então, e eles promovem o quê? O bem-estar e qualidade de vida. Então, o atendimento lá é diferenciado. Não sei se você já deve, com certeza, ter um lugar onde você compra os seus suplementos, né? Mas eu gostaria que você desse a oportunidade de procurar lá na Empório, que eu tenho certeza que você vai sair de lá encantado, tá? E o arroba lá da Empório é @Empório Natural SBC, @Empório Natural SBC. E aqui nós temos também a Rose Nascimento. Rose Nascimento, uma querida aí, estilo, elegância, autenticidade em cada detalhe. Eles trabalham com a parte de bijuterias, tá? Então tem hipoalergênico, tem corrente, tem pulseira, tem brinco. Esses dias mesmo eu fui no aniversário de 15 anos. Rosa, tô precisando
de um conjuntinho aí para uma menina de 15 anos. Ela separou ali com vários detalhes 4 opções, né? Porque se ela separasse só uma, eu ia ficar por aquela, né? O homem é mais prático, né? Tem 4 opções, a mulher já fala, mas não tem mais alguma, né? O homem já fala, não, já tá bom, eu vou levar uma dessa. E ela adorou, inclusive ela usou no dia do aniversário dela. Juju, um beijo para você, tá? Então, são peças exclusivas e cheias de personalidade para realçar sua beleza em qualquer ocasião, ok? E o arroba é @userosa.nascimento. E o DDD é 11 99136 3716. E para finalizar, a Clínica Gentilmente, esse espaço aqui que, né, o senhor conheceu, muito bom. Fez alguns elogios aí, né, doutor Pedro? Você que conhece bastante clínica e a sua também, por sinal, é muito bonita, tá? Eu tive o prazer de ir lá. Clínica Gentilmente, acolhimento, escuta e transformação. A Clínica Gentilmente oferece atendimentos psicológicos com uma abordagem ética, empática e humanizada, promovendo saúde mental e emocional em todas as fases da vida. E o arroba é Grupo Gentilmente Psi, Grupo Gentilmente Psi. Mandar um beijo para minha esposa também, né? Senão ela vai ficar com ciúmes. Amor, te amo. E vamos lá, doutor. Mais algumas perguntas. Eu sempre falo que é muita dúvida, né, que a gente tem. Mas para você que pegou uma pequena parcela aqui do Dr. Pedronari, é só entrar no YouTube lá, que o Júnior vai colocar aqui também. Lá ele tem vários vídeos, é bem bacana, é uma entrega gratuita, né? Sim. De uma forma bem legal. Então, uma dúvida, os padrões sempre vêm da infância? Não tem padrões que, depois que a pessoa ficou adulta, ela cria outros padrões, doutor Pedro? Essa eu vou dividir em 2 perguntas, tá, certo? A compulsão à repetição é um mecanismo de defesa mental. Então, a gente cria esse mecanismo de defesa mental na infância. Por quê? Porque a gente é educado. Então, o nosso cérebro está propenso a essa educação. Então, os padrões repetitivos se repetem na família, se repetem no indivíduo e são muito semelhantes, né? Porque aquela dor que eu sofri, eu vou aprender a lidar com ele obedecendo meu pai, obedecendo minha mãe, obedecendo quem colocou aquelas leis, tá certo? E o que acontece? Então, isso vira o quê? Um mecanismo de defesa. Então, as minhas filhas vieram da minha descendência. Assim como me cobraram para estudar, eu cobrava elas para estudar. Assim como eu cobrava horário de todo mundo. Então, esses padrões repetitivos entram em choque. Quando a gente casa, por exemplo, a sua esposa tem um padrão repetitivo que é diferente de você. A Midura era totalmente diferente do que eu. E quando eu vou para o mundo lá fora, quando eu encontro pessoas diferentes, aí vem o choque, né? Eu me adapto, não adapto. Então, aí entra a questão moral, por exemplo. A moralidade é muito cultural. E a gente fica repetindo, que nem um papagaio de pirata, os padrões repetitivos da família, daquilo que a gente aprendeu. Mas isso tem que mudar. E quando a gente muda, quando a gente conhece outros padrões de mecanismo de defesa. E aí vem o padrão do mecanismo de defesa natural humano, é o que a gente aprende no mundo natural, na cultura, 70%. Agora, quando a gente cresce, a gente tem que mudar esse padrão de defesa, e aí a gente descobre que existe um mundo espiritual. E essa foi a grande diferença quando eu conheci Jesus. Antes eu conheci Jesus de ouvir falar, porque eu venho de uma família católica. Mas quando eu comecei a aplicar, literalmente, né, o que Jesus ensina, eu comecei a entrar no que hoje o pessoal fala de graça, misericórdia de Deus. Então a gente começa a ver o mundo espiritual atuando na vida. Aí aquilo que eu corri atrás, né, de muitos cursos, muita capacitação, muito isso, muito aquilo outro, mas não me davam segurança, e eu queria que a Midori me desse segurança, cobrava ela para fazer as coisas que o mundo natural me cobrava. Aí Jesus vem e diz que o mais importante é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então, eu tive que aprender a me amar, independente de eu acreditar desde a infância que eu era burro, que eu era incapaz, que eu tinha TDAH, que eu tinha isso. Então, quando eu conheci Jesus, comecei a experimentar fazer essas 3 dicas. Comecei a olhar para dentro de mim, comecei a andar com pessoas que me ensinaram a respeito de Jesus. Então, esse ambiente, essas relações, Deus foi trazendo pessoas, assim como eu e vocês estão falando de Jesus hoje, vieram pessoas que eu comecei a andar. E aí eu comecei a estudar isso, comecei a praticar. E terceira vez, eu tinha que ter uma experiência verdadeira com Deus. Mas eu acreditei que isso é possível, porque o Deus é vivo. Jesus disse, eu estarei contigo até os finais dos tempos e deixarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Então, nessa questão, eu mudei o padrão. Aí vem aquela velha história da psicologia aqui.
muitos psicólogos acreditam que a personalidade não se muda, né? Uhum. Eu tinha o ditado popular, que pau que nasce torto morre torto, mas hoje eu acredito que não, porque quando nós conhecemos verdadeiramente, mudamos esse mecanismo de defesa mental para um mecanismo de defesa espiritual, aí não tem para ninguém, né? Aí você entra naquilo que eu ia falando, que é o reino de Deus, que é o reino de paz. Então lá nesse reino de Deus que está aqui, né, a gente não precisa ficar brigando por causa de dinheiro, por causa de espaço, né, por conta de aparecer ou ser maior que as pessoas, não. Né? É o que Paulo diz, eu não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você muda esse padrão. Então, nós estamos falando como mudar padrão de comportamento. Sim. Se não olharmos para Jesus, o mundo natural vai te trazer dinheiro, fama, poder, glória, mas muitas vezes eu tive tudo isso. Só que isso me tornou arrogante. Só que na minha arrogância, no meu egoísmo, no meu egocentrismo, ou no meu narcisismo, que eu adorava o meu pensamento, eu não tinha família, não tinha amizades, eu rompia. Aí era minha compulsão a romper coisas em busca, talvez, de uma segurança no mundo natural. E o mundo espiritual dá uma segurança muito maior do que as pessoas não compreendem, né? Sim. E aí eu posso citar todos os discípulos de Jesus, né? Eles estavam tão seguros, que se deixaram ser assassinados. Antes eu olhava assim, não quero ser cristão, outro cristão. Pô. Paulo foi decapitado, outro foi crucificado, outro foi esfaqueado. Jesus foi crucificado. Pô, por que eu vou querer seguir um líder desse? Mas até por isso que eles se deixaram, por quê? Porque eles conheceram uma verdadeira paz que transcende qualquer coisa, que é uma experiência verdadeira com Deus, que é o que Jó teve. Sim. Eu não conheço Deus de ouvir falar sentar no banco de uma igreja, mas hoje eu vivo Deus, que Jó conheceu Deus. Sim. E é importante o que você está falando, o Dr. Pedro, porque em alguns momentos da minha vida também, que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que abrir mão da minha vida mundana, né? Sim. Para que eu pudesse realmente ser imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra, né? E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente começa a fazer as coisas com um pensamento diferente, com um olhar para o próximo, né? E chegou vários momentos da minha vida que, tipo, tava acontecendo várias coisas, né? E às vezes minha esposa falava, você tá acontecendo tudo isso, você bascando um Trident, né? Não tô fazendo propaganda pro Trident. Mas eu fiquei, assim, a paz que excede todo entendimento, né? Quando você chega nesse nível que você fala, peraí, tá tudo acontecendo, as pessoas estão desesperadas e você tá ali tranquilo. Porque quando a gente sabe que a gente tá no caminho e a gente sabe que tem um Deus que tá junto com a gente, não tem porquê viver esse Deus. Viver o Deus, né? Porque hoje, o que eu percebo? Muitas igrejas, hoje as pessoas vão na igreja, elas são dizimistas, elas fazem tudo certinho, mas e quando tá fora da igreja? Sim. Então, o ideal é que você possa conciliar os dois, né? Fora da igreja, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo a mesma coisa? Porque senão só tá indo lá para esquentar o banco mesmo, né? E esse tema, compulsão à repetição, eu quero lembrar. Tem muita gente que está assistindo aqui, tem compulsão a comer compulsivamente, a gastar compulsivamente, a tentar muitas coisas e fracassar compulsivamente, a falar do mal dos outros compulsivamente, né? A ficar brigando compulsivamente. Tudo isso é compulsão à repetição, gente. Entra ano, sai ano, a pessoa não muda e não tem paz, porque a paz que excede toda a compreensão está aqui. Então, por isso a psicanálise cristã é importante. Porque é um meio de você olhar para dentro com o auxílio de um profissional que é o psicanalista cristão. E por que a psicanálise cristã é diferente da psicanálise clássica? A psicanálise clássica descreve exatamente esse nosso lado de mazela, né? E Freud tem um texto que eu adorei mesmo, porque ele descreveu exatamente os problemas humanos, né? Que assim, inibição, sintoma, ansiedade, que aliás transformou esse planeta aqui e está esse caos que está hoje. Então, Freud acreditava que a angústia, sofrimento e ansiedade é devido à repressão e o recalque das energias libidinais das pessoas. Então, o pessoal é recalcado, né? Você é recalcado, está brigando porque é recalcado, está aí. Aí Freud veio, acessou a psicanálise e falou, você tem que sair, transar, tem que fazer um monte de coisa, mas isso faz parte do humano, né? O humano não sabe o que fazer com essa energia impulsiva dele e ele vai gastar essa energia, né, nas compulsões. Então ele vai ter prazer usar droga, dá. Prazer da droga tem, porque a hora que ele usa, né, ou fuma aí uma droga, ele dá uma relaxada. Mas isso não traz um futuro de paz para a vida dele. Dá prazer gastar dinheiro? Dá. Quando eu gasto dinheiro, compro um carro novo, compro uma roupa. Dia seguinte, estou com um boleto lá, estou triste.
Então, assim, qualquer compulsão, compulsão à masturbação, a pessoa dá uma aliviada, vai até dormir, mas no dia seguinte a angústia volta, entende? Então, a psicanálise clássica vai até ajudar a pessoa a descobrir por que está compulsivo, mas não trata. Por quê? Porque, basicamente, ele não leva em consideração esse mundo espiritual que eu estou dizendo. O mundo espiritual inclui a experiência com o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse. É necessário que eu vá, quando ele retornou, né? Então, é necessário que todo mundo veja a ressurreição que ele teve. Ele andou com a gente aqui e depois foi e disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, ou o Espírito Consolador, venha e fará obras maiores ainda. Então, se você crê nisso, você vai em busca de ter uma experiência com o Espírito Santo, que aconteceu com aquele povo lá em Pentecostes. Quando veio o Pentecostes, uau, Jesus tinha razão. Veio, Pedro e João fizeram o primeiro milagre lá com o paralítico, as pessoas começaram a falar em línguas e tudo mais, mas não é para ficar parado no milagre. Milagre todo mundo vê na vida, uma vez na vida, tal, aconteceu um milagre. Mas se você não correr atrás de Jesus Cristo, se você ficar parado no milagre, você não vai ter essa união o que liga, eu acredito, né, com a nossa pessoa com Deus, é através da nossa mente, através da nossa consciência de Deus, e a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, trazendo graça e paz. Você tá entendendo? Então, a graça e paz não sou eu, Pedro Nari, que vai levar para as pessoas. Eu posso levar conhecimento, uma ferramenta da psicanálise cristã que leva em consideração a existência no mundo espiritual, a existência do Espírito Santo, e que esta ligação vai acontecer quando a pessoa limpar o cérebro traumatizado, que a gente está falando que começou na infância. Aí limpa o trauma, coloca a ligação com o Espírito de Deus na experiência espiritual, a pessoa segue, né? Porque ele começa a beber desta fonte, que Jesus diz. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. É bem legal, a conta é muito clara. Com certeza. Doutor Pedro, eu sempre fico um pouco triste quando eu vou caminhando aí para o final, né? Mas antes eu tenho mais duas coisas aqui para conversar contigo. Primeiro, eu preciso de um recado final e eu gostaria também que você falasse um pouquinho aí. Eu fiquei sabendo que esse final de semana teve a chave mestra, né? Para quem está nos assistindo agora, dá só uma resumida assim, o que é a chave mestra? A chave mestra, primeiro, é para tratar exatamente aquilo que você está falando, essa compulsão à repetição, os traumas da infância, o que a gente chama de fantasia, são um monte de crença, né? Pessoas bonitas, pessoas bem-sucedidas, se acha feia, se acha incapaz. Tá cheio de gente que se acha incapaz e não toma atitude na vida. Então, ora, mas não vai para ação. A chave mestra vai detectar a raiz do problema. Então, a gente tem sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Primeiro, é uma conexão dessa pessoa com ela mesma, tirando os traumas, dessa pessoa com conexão com Deus e, posteriormente, dessa pessoa com conexão com os familiares. Né? Então, se for casal, por exemplo, está em conflito, não está andando... Bacana participar os dois. É extremamente indicado para o casal. Aliás, temos desconto para casar, inclusive. E é uma verdadeira ligação com Deus. Mas você não vai se ligar com Deus se você não limpar esses traumas, essas fantasias, esses pensamentos que todo mundo sabe que faz de si mesmo. Tá entendendo? Situações tão difíceis, ela fica toda travada. Então, a chave mestra faz isso. Né? E vai ter agora dia 26, 27 e 28 de setembro. Né? Então, quando que é? 26, 27, 28 de setembro. Tá. Sexta, sábado, domingo. Então, tem vaga ainda, mas as vagas são extremamente limitadas, gente, porque nós fazemos aqui no Instituto Onari, no Jabaquara, aqui na Saúde, em São Paulo, né? E temos lá todos os monitores, né? Eu, a minha esposa, a Kaori, que são médicos, depois tem a Renata, a Priscila, tem um monte de gente lá. Legal. Estamos prontos para acolher você que está em sofrimento. Né? Bacana. Muito obrigado aí pela essa informação. E quem quer conhecer aí o Instituto Onari, Pedro Onari, doutor... Instagram, site, ou adquirir o seu livro também? Sim. Como que faz aí? O site é www.institutoonari.com.br. Se você quer conhecer o Instituto, toda quarta-feira nós estamos lá, né, ministrando as nossas gravações ao vivo, né? São aulas ao vivo, que estamos no canal de Psicanálise Cristã pelo YouTube. E se a pessoa quiser conhecer, se inscreva através do Bright, que lá no link do meu Instagram tem. Do seu Instagram? É @pedro.onari ou @Instituto Onari. Você acessa lá, tem um link da inscrição. Como também são vagas limitadas, é necessário que a pessoa se inscreva. Tá bom. Enfim, mas na verdade, assim, graças a Deus está lotando, né? Toda quarta-feira está lotando
essas lives, mas precisa se inscrever ao Tá vivo, bom. para quem quiser assistir a gravação ao vivo. Se é à distância, não, você assiste lá via internet, principalmente pelo canal do YouTube de Psicanálise Cristã. Legal, bacana. Muito obrigado aí por essas informações. E agora, e como é difícil, né, doutor Pedro? Eu sempre falo que a gente tem que comemorar aos poucos, né? Hoje nós temos ali, fizemos hoje, Júnior, 600 seguidores no YouTube, né? Quem são 600 seguidores no nível de seguidores do doutor Pedro, mas é um começo, né, doutor? Claro. Eu falo que a gente tem que comemorar ali no pouco, Sim. as pessoas que acabam fidelizando o nosso canal. Você vê que o assunto foi tão bom que eu esqueci de falar para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar. Você viu que aqui praticamente a aula que o Dr. Pedro faz na quarta-feira, ele fez aqui hoje, né? Trazendo algumas informações importantes para que você também possa olhar para dentro de si, né? Então, hoje a gente tem um profissional aqui totalmente capacitado, que já passou talvez por tudo isso que você está passando, mas que ele tem o caminho, né? Ele já percorreu vários caminhos e o que é mais fácil? Você continuar nessa vida ou você já pegar alguém que já trilhou por todos esses caminhos e já sabe mais ou menos a direção. Então, que você possa compartilhar, envia para os seus amigos que talvez estão passando por algum momento difícil, né? Sim. Ou por aquele amigo também que já segue nessa linha. Então, compartilha, curta e se inscreva no nosso canal. Tem, para quem quer ser profissional, tem o curso de formação em psicanálise cristã. É verdade. A primeira escola de psicanálise cristã do Brasil e do mundo, né? E também, do mundo também? Do mundo, claro. Não existe, legal, né? Quem ia bacana. falar de psicanálise cristã? Fui muito perseguido. Quem ia ter essa coragem, né? Coragem, mas a primeira verdade. escola de psicanálise cristã do mundo, tá certo? Uhum. E se você que... Eu falei, né? Eu comecei essa história porque todo mundo vinha me procurando Sim. com um problema. Eu falava, mas não tinha ferramenta. Então, se você tem esse dom de um monte de gente procurar você e você fica, cara, como vou ajudar? E vem essa sensação de impotência, vá estudar no curso de formação em psicanálise cristã. O único pré-requisito fundamental é você ter curso fundamental, ensino médio, aliás, ensino médio. E se você quiser fazer pós-graduação, precisa ter uma graduação em qualquer área, em psicanálise e espiritualidade, que é o mesmo curso, só que você recebe um certificado pelo MEC. Então, o curso é certificado pelo MEC. Certificado pelo MEC. Isso. Então, Que se bacana. você é da área de saúde, principalmente psicólogo, né? Sim. E quer aprender a falar de Jesus Cristo, sem falar de Jesus Cristo, mas colocar os ensinamentos de Jesus em prática, venha fazer o curso de psicanálise cristã, que é bem legal. Temos muitos psicólogos lá, viu? Que legal, bacana. E, doutor Pedro, para finalizar, eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e desse um recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim. Então, qual o recado o senhor daria? Eu acho que o maior recado disso que você acabou de falando, né? Um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual caminho é esse? Se ele implantou o reino de Deus na Terra, uma maior missão do Instituto Unari hoje com toda essa experiência de transformação de mente, você renovar isso para que você possa também entrar nesse reino de Deus, esse reino de paz, transformando a sua visão, a maneira de você lidar com a sua vida e principalmente que a sua defesa seja realmente um mecanismo de defesa espiritual, na sua fé, na sua esperança e principalmente transformando a sua forma de amar você mesmo, quem está do seu lado e principalmente a Deus. Que legal, doutor Pedro. Muito obrigado aí pela mensagem. Antes de finalizar, temos mais uma outra lembrancinha aí para você. Oxe. O senhor, né? Muito bom, muito bom. Minha mãe ouviu falando você, ela vai brigar comigo depois. Então, cadê o respeito, né? Ó, doutor Pedro, essa é uma caneca aí, quem faz é a Unidade X, um parceiro nosso também. Eu vi que antes de entrar você já tinha garantido o seu copo ali com água, né? Eu falei, calma, doutor Pedro, o senhor vai ter uma ali também. Você sabe que eu adoro essa caneca. Você gosta de caneca? Nossa, eu gosto de caneca que eu consigo segurar que assim. Que bom, então acertei no presente. Mais um. Aí, e aí o senhor sabe que Gentilcast, né? Transformando vidas através do conhecimento, que é aquilo que o senhor já faz isso muito bem, né? Que o senhor continue, que Deus continue te abençoando para que você tenha forças, né? Para continuar esse caminho. E quando às vezes estiver um pouco estressado, muito trabalho, que o senhor pegue ali, coloca um chá, um café com leite e lembra de ser gentil com o senhor também. Que legal. Né? Porque eu sempre falo que essa às vezes a gente
tá tão fixado em ajudar outras pessoas que às vezes a gente acaba esquecendo de, peraí, primeiro eu tenho que me ajudar, né? Com certeza. Amar os outros como a ti mesmo. Não, primeiro eu preciso amar a mim, certeza. para depois eu amar os outros. Então, que o senhor sempre consiga levar essa informação de ser gentil com você também. Amém, amém. Quer finalizar com alguma coisa aí, doutor Pedro? O que o senhor achou? Vai nos visitar lá, né? Legal. Conhecer o canal de Psicanálise Cristã. Se inscrevam nesse canal que é maravilhoso, porque toda vez que eu encontro alguém que tenha o mesmo propósito, que é anunciar o Reino de Deus, falar de Jesus Cristo, estou dentro, tá certo? Que Então, bom. procure pessoas que realmente possam acrescentar na sua vida. Esse canal é maravilhoso, tá certo? Fiz questão de vir, Que bom. porque aquele dia você foi nos visitar, eu te Sim. conheci, né? Apesar da correria, a gente Sim, conseguiu se encontrar. Conversou. E muito obrigado aí pelo convite, tá certo? Eu que Eu agradeço. sinto muito honrado de poder ter um espaço para falar de Jesus Cristo. Que bom. Muito bom. obrigado. Eu que agradeço também. E até o próximo episódio do GentilCast.